João capítulo 6, verso 47, diz-nos assim as Sagradas Escrituras. João 6, 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Irmãos, eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: o que devemos ter na vida para que a vida tenha sentido? Essa é uma pergunta que a filosofia sempre tem feito ao longo da história. Sob o comando de Alexandre o Grande, a cultura grega, ela chegou a dominar o mundo. Movido pelos ensinos de Aristóteles, o grande general, levou o mundo a pensar a vida e a morte. Dentro da ótica grega, nós vamos encontrar um jeito muito peculiar de pensar o homem, de entender a vida na Terra e analisar o universo em geral. 350 anos depois de Aristóteles, nasceu Jesus para ir à cruz e ser o Cristo, o Messias. Jesus disse coisas que jamais alguém tinha dito. Jesus fez coisas que jamais alguém tinha feito. E foi Jesus quem respondeu de maneira muito clara essa pergunta e essa maior interrogação que o ser humano traz na alma. Então, uma das maiores interrogações da filosofia e da mente humana, Jesus vai e responde: o que o homem deve ter na vida para que a vida tenha sentido e realize esse ser humano? A resposta de Jesus, ela é eterna, impactante e muito clara. Jesus diz que aquilo que o homem deve ter para que a vida dele tenha sentido, nada mais é do que a salvação da sua alma. Mesmo dentro de uma sociedade da cultura cristã, o Evangelho de Jesus, quando anunciado com clareza e dentro das Escrituras, ele produz um tremendo impacto nas almas que ouvem esse Evangelho. Irmãos, a vida só faz sentido se ela for eterna. O bom da vida é vivê-la assumidamente como um discípulo, seguidor e aprendiz de Jesus. Isto é de fato incrível, mas ganha sentido, faz toda a diferença quando nós ouvimos Jesus, o Senhor da vida, dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus diz que o sucesso na vida nada tem a ver com ter. Para Jesus, a prosperidade real da alma humana não é material. Vencer na vida para Jesus não tem nada a ver com posição social, não tem nada a ver com poder, não tem nada a ver com riqueza. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus faz uma outra pergunta: o que daria o homem em troca da sua alma? Ou seja, Jesus coloca a alma humana onde essa alma vai passar a sua eternidade. Aqui precisamos entender uma coisa: o ser humano não é um complexo orgânico que vem simplesmente da terra e que ele se tornou animação com algo que foi adicionado, como nós temos visto aqui nos últimos domingos pela manhã. Mas esse homem, ele é a imagem semelhante de Deus. Essa imagem e semelhança, ela é perdida na queda, mudou a posição. Esse ser humano, então, ele passa a estar num estado de condenação diante de Deus. Quando ele se entende como alguém condenado, ele precisa de perdão. E ao precisar de perdão, ele olha para os seus recursos como ser humano. Ele não encontra os recursos necessários para que ele receba o perdão de Deus dele próprio. Então ele clama para Jesus. O propósito da lei nas Escrituras é mostrar que esse homem nasce em estado de condenação, devedor da lei. Ele precisa da graça de Deus. Então a lei o empurra para a graça, a lei aponta para a graça. Ele entende-se que, como ser humano condenado já pelo pecado, ele precisa da graça e do perdão de Deus. Então ele passa a entender o seu problema interior muito mais profundo do que a filosofia, porque a sua resposta está nas Escrituras. Então Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus parece visualizar o homem no seu desespero, no seu inferno interior, e faz uma outra pergunta: o que daria o homem em troca da sua alma?
que você daria em troca da sua alma? Quanto você pagaria pela sua salvação? O que você faria para receber esse perdão de Deus e estar de fato na presença de Deus por toda a eternidade? O que fará de você um ser vivente, realizado e feliz? Não são as coisas que este planeta oferece, mas sim a vida eterna em Cristo Jesus, anunciada e conquistada pelo próprio Jesus Cristo. A vida com Jesus nos dá formas muito práticas de se viver. A vida com Jesus não tem assim arranjos, não tem esses espetáculos todos, é uma forma muito simples. Culto é algo muito simples. Recentemente eu mostrei para vocês que quem vem aqui para ver alguma coisa, sentir alguma coisa, está no lugar errado. Se você quiser ver alguma coisa, continue em casa, na televisão. Se você quiser sentir alguma coisa, continue em casa, liga a televisão naqueles programinhas que mexem com os sentimentos humanos. Então aqui ninguém vem para ver nada, aqui ninguém vem para sentir nada. Aqui se vem para prestar um culto, para se ouvir uma palavra como essa e pensar o que você daria em troca da sua alma. Esse sermão é específico para pessoas que ainda não nasceram de novo. É um sermão evangelístico, como diriam os professores de homilética, né? Então Jesus parece contemplar essa necessidade humana do perdão de Deus. A vida com Jesus então ela é muito simples, não existe arranjos. Ao fazer o ID assim mais cônscio dos seres humanos, ao apresentar o ID aos seres humanos, quando nós proclamamos o ID de Jesus, quando nós evangelizamos, quando nós falamos de Jesus, eu estou falando de algo puramente particular, porque em Atos capítulo 2 você não encontra a igreja evangelizando, você encontra a igreja servindo. Entretanto, todos nós somos responsáveis de falar das virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Ele tem virtudes, ele é o Senhor da vida, ele conquistou a vida eterna na cruz do Calvário, nos deu essa responsabilidade de passar essa mensagem. E quando nós passamos essa mensagem a outros, nós estamos de certa forma dando a eles a oportunidade de receberem a salvação de suas almas também. A pregação do Evangelho proporciona essa oportunidade para que outros cheguem ao conhecimento dessa verdade, recebam o arrependimento que vem de Deus e o perdão. Então a mensagem de Jesus permite que o homem viva melhor e feliz do que viveria se conhecesse apenas a filosofia grega. A filosofia grega, com seu emaranhado de deuses, vamos dizer assim, competindo entre si, e levando o ser humano à loucura. A salvação em Cristo coloca na face das pessoas uma felicidade que elas nunca teriam. A salvação em Cristo coloca nos seres humanos uma satisfação que eles não alcançariam em lugar nenhum. A verdadeira salvação em Cristo nos dá uma segurança da qual ela é inabalável. Então, a vida cristã, ela é superior à filosofia em todos os seus aspectos. Jesus foi à cruz e mostrou que o amor que se sacrifica vale mais do que qualquer coisa. Preste atenção, Jesus vai à cruz e ele diz que ainda que se pense no próximo, ainda que se pense no bem-estar do ser humano, ele diz que aquele que vai à cruz, ele tem um amor superior. João descreve isso: ninguém tem maior amor do que este, em dar a ele a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então, o amor que leva alguém a se sacrificar pelos outros é superior à própria vida. Mas quando você olha para uma cruz, você pode até lembrar de Jesus. Quando você olha para uma cruz, quando você vê uma cruz, você pode até lembrar de Jesus. Mas é possível que você desconheça as razões que levaram Jesus a morrer na cruz, a derramar o seu sangue. Deus decretou que o pecado de Adão passasse a todos os homens. Todos os homens então, eles herdam esse pecado de Adão. Eu estava essa semana em Boa Vista e recebi um telefonema de um amigo meu que estava querendo alguma coisa nesse sentido. Ele não estava entendendo essa questão do esvaziamento. Vem, se torna homem, né? Vai à cruz, morre e
essa questão de derramar o sangue. Como pode um Deus morrer? E aí nós temos que entender essa encarnação, a humanidade de Cristo. Por que precisa entender? Porque o mesmo João, ele vai dizer na sua primeira carta, de que o anticristo é quem nega que Jesus Cristo veio em carne. Então toda a teologia e toda a doutrina que afirma que Cristo não veio em carne, que Deus não se humanizou, não vem de Deus, é do anticristo. Então em Adão todos pecaram, e como pecadores eles foram destituídos, ou seja, eles foram afastados, eles foram privados da presença de Deus. Recentemente eu usei uma palavra aqui, demitido, como se ele fosse demitido de um cargo. Então o homem nasce pecador, afastado, privado da pessoa de Deus e carente de perdão. Quem de nós não tem lá no fundinho da alma um senso de culpa de alguma coisa? Quem de nós no fundo da alma não tem o senso de uma dívida que precisa ser paga? Se você não consegue identificar para quem você deve para Deus. A parábola do credor incompassivo ensina isso. Aquilo que eu devo para Deus é maior do que eu devo para os homens, e aquilo que os homens me devem é menor do que aquilo que eu devo para Deus. Então a Bíblia nos ensina que a reconciliação com Deus, uma vez que em Adão todos pecaram, eles necessitam de reconciliação, e a Bíblia diz que para que essa reconciliação aconteça, deveria acontecer um derramamento de sangue. Isso é um decreto. Todos nós sabemos o que a missiva aos Hebreus diz, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há reconciliação com Deus. Este decreto ele foi estabelecido ainda no Éden. Esse decreto ele foi estabelecido ainda no Éden, e ele foi praticado por Abel, por Noé, por Abrão, até chegar o povo, da antiga aliança lá no deserto. Eles também praticaram a morte do animal, a morte do cordeiro no lugar do culpado. O inocente morre em lugar do culpado. Essa era a mensagem que deveria ser passada. Mas no decreto de Gênesis 3,15, o Cristo teria que vir morrer como homem. A última praga então nos ensina isso. Ela exigiu que as casas do povo de Deus fossem marcadas com o sangue do cordeiro, simbolizando Jesus, derramando o seu sangue e realizando expiação pela igreja, dentro já da nova aliança. Essa mensagem ela deve ser anunciada para que todo aquele que nele crê não morra eternamente. Observem que Jesus está conversando com os seus discípulos. Isso é Lucas 24, a partir do verso 45. Jesus está dando assim instruções para eles, e é como se eles perguntassem o que eles deveriam pregar. E aí Jesus diz: vocês não pregam, o evangelho da salvação não está ligado à cura, não está ligado a milagres, não está ligado à prosperidade. E aí é como se alguém forçasse a barra, e Jesus diz assim: estava escrito que o Cristo devia vir, e morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome se pregue arrependimento para remissão de pecados. Então preste atenção, a mensagem salvífica ela é muito simples. Ela é uma mensagem que coloca o pecador no lugar dele, apresenta Jesus como solução desse pecado, como o Messias, aquele que vai à cruz e toma o lugar, e que em seu nome, no nome de Jesus, a igreja, os crentes em geral, preguem arrependimento para a remissão de pecados. Ainda que eu entenda que em Romanos capítulo 2, versículo 4, vai nos dizer que o arrependimento quem provoca é Deus. Deus conduz o homem ao arrependimento, mas eu devo pregar porque eu não sei quem é que Deus vai conduzir ao arrependimento. Jesus Cristo disse de por todo mundo e pregar a toda criatura, quem crê. Agora, eu sei que o crer vem mediante a uma regeneração realizada pelo Espírito Santo, da qual nós conhecemos como novo nascimento. Mas a palavra é essa: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
E aí ele diz mais, no verso 48, ele diz assim: destas coisas vós sois testemunhas. Ou seja, é isto que nós devemos pregar, essa é a mensagem da igreja. O ser humano precisa entender: quem ainda não se reconheceu como pecador, quem ainda não entendeu que nasceu sob condenação, que aquele que ainda não foi levado a arrepender-se, a depositar fé no sacrifício vicário de Cristo na cruz. Preste atenção, a Bíblia conclama o ser humano não é colocar fé na pessoa, no Jesus histórico, mas colocar fé no sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário. Crer em Jesus como pessoa, crer no Jesus histórico, acreditar na sua vinda, na sua existência e na sua pessoa, isso os demônios fazem. Então, essa mensagem apresentada ao ser humano, ela é muito mais profunda. Por isso que você precisa estar aqui para ser doutrinado, para você entender direitinho. Hoje pela manhã aprendemos o quê? Que o ser humano, criado em imagem e semelhança de Deus, ele se tornou o quê? Observe que Deus disse: o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas aí você nasceu completamente alheio a esse mundo, completamente alheio à pessoa de Deus, ainda que você trouxesse na alma, intrínseco na sua alma, a convicção da existência de Deus, mas isso leva um tempo para manifestar. E aí tem um problema, porque o conceito que as pessoas têm de Deus geralmente é resultado de uma consciência condicionada. Você crê no Deus que lhe passaram, você crê no Cristo que lhe apresentaram. Por isso que Jesus chama a atenção e ele diz: olha, vocês devem examinar o que? As Escrituras. Então esse ser humano que nasce completamente alheio ao mundo, eu usei o Caleb como exemplo, ele tem que ser ensinado sobre o pecado, ele tem que ser ensinado sobre a vinda de Cristo para morrer e causar remissão desses pecados. Então, queridos, Cristo veio para dar a vida eterna a todos os eleitos de Deus, aqueles que Deus lhes deu do mundo. Se você abrir sua Bíblia aí em João 17, versículo 6, Jesus vai dizer assim: olha, eu manifestei o teu nome. Jesus está orando, e aí Jesus diz assim: eu manifestei o teu nome aos homens que tu me deste no mundo, não foi a todos. Aí Jesus diz assim: eram teus. Como que eles estão no mundo? Precisaram ouvir da manifestação, precisaram ver essa manifestação divina na pessoa de Jesus. Como é que eles eram de Deus? Se eles já nasceram mortos em delitos e pecados? A doutrina da eleição explica: eles eram eleitos de Deus. Então Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do mundo, eram teus, tu confiastes a minha vida deles. Aí Jesus diz: e eu lhes tenho ensinado a tua palavra, eles têm dado prova de que eles creram que eu vim de ti, ó Pai. Então Cristo veio para dar a vida eterna aos eleitos, e Jesus aspergiu o seu sangue, ou seja, ele derramou seu sangue várias vezes e em lugares diferentes. Agora preste atenção, porque aqui vai ter um ensino muito interessante. Talvez você pense que o sangue que Jesus derramou quando colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, quando lhe açoitaram, né? Quando furaram suas mãos e seus pés, esse sangue não leva ele muito em conta, não. Você vai descobrir hoje que só há um momento em que os seus pecados foram cancelados, foram retirados, eles foram expiados. Tem um momento especial. Mas antes de chegar a esse momento, Jesus aspergiu seu sangue várias vezes em lugares diferentes, até chegar ao Calvário. Em primeiro lugar, Jesus derramou o seu sangue no Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, o lugar de esmagar o fruto da oliveira para tirar o azeite. Ao orar, Jesus entrou em grande agonia, como se ele estivesse sendo comprimido. Lembra da profecia de Isaías? Ele foi moído. Então ele está sendo ali moído psicologicamente. Ele começa a visualizar todo aquele seu sofrimento e toda a sua dor. Ele está no Getsemane, no lugar da prensa. Ele está sendo prensado. Então, ao orar, Jesus entrou em grande agonia, a ponto de o suor vir acompanhado de gotas de sangue. A medicina diz que a agonia intensa rompe vasos sanguíneos debaixo da pele.
e o sangue brota misturado ao suor. No Getsêmani, Jesus, o segundo Adão, parece ter dado a resposta à queda no Éden. O pecado surgiu no jardim do Éden, e Jesus parece dar início à redenção no jardim do Getsêmani. O pecado aparece no jardim, e a expiação, o perdão, a reconciliação começa no jardim do Getsêmani, em outro jardim, porque Cristo é o segundo Adão. Coisas que Adão se negou a ser, como a obediência, como resignação, Jesus vai e apresenta tudo isso. Adão foi egoísta e pensou apenas em si mesmo. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Em segundo lugar, Jesus deixou seu sangue no pretório. Ao soltar Barrabás, Pilatos mandou açoitar Jesus. E após uma tortura, porque ela não foi apenas física, ela foi também psicológica, após essa sessão de tortura, Jesus foi entregue para ser crucificado. Os açoites foram tão intensos que o mestre teve o tecido das costas dilacerado. Um homem normal teria morrido apenas com os açoites. Preste atenção, um homem normal, comum. Mas Jesus não era um homem comum. Ele assumiu forma humana, mas continuava o quê? Deus. A vida dele ninguém atira. Ele não teria como morrer, não teria como pecar. Por isso que ele diz: eu voluntariamente a dou. Já pensou em suicídio? Tem gente que não gosta dessa palavra. Jesus se suicida na cruz porque ele se entregou à morte. Como Deus, é impossível morrer, então ele mesmo se entrega. Então o homem natural teria morrido ali. Os soldados romanos, eles eram treinados para matar. Eles sabiam como açoitar, eles sabiam aonde bater, eles sabiam como cortar a carne das suas vítimas. Essa tortura foi o cumprimento da profecia de Isaías. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões. Em terceiro lugar, Jesus sangrou quando colocaram a coroa de espinho na sua cabeça. E esse sangue fez também com que, aliado ao sangue das costas, ele deixasse o sangue pelo meio do caminho. Os talmudistas dizem que durante a Via Crucis, enquanto Jesus caminhava em direção ao Calvário, aquela multidão que vinha atrás e pisava sobre o sangue que ficava no caminho, os estudantes do Talmud dizem, os intérpretes da Torá dizem que houve cura para enfermos naquele momento. E aí se cumpriu a palavra de Isaías, literalmente, quando se diz que pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Como suas pisaduras, à medida que Jesus caminhava, o sangue da sua face corria e ele próprio pisava sobre o próprio sangue. E as pessoas que vinham atrás pisavam naquele sangue pisado pelo Mestre. E os enfermos eram curados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem um cumprimento literal, mas sobretudo tem um cumprimento espiritual. Nossos pecados foram cancelados nessa Via Crucis. Mas observem que ele está deixando esse sangue em vários lugares, porque ele está num processo de redenção, mas vai haver um desfecho final. Até aqui, preste atenção que Jesus está vivo, ele ainda não morreu. Então o Cordeiro está vivo e ele continua. Os espinhos, por que eles colocaram na cabeça uma coroa de espinho? Os espinhos aparecem lá no Éden, como consequência da maldição. A terra produziria espinhos e produziria erva daninha. Então Jesus recebe a coroa de espinhos como quem leva sobre si a maldição imposta na queda para toda a criação. Ele cravou esta maldição na cruz para que ao devido tempo toda a criação seja restaurada. É o apóstolo Paulo que escreve aos Romanos no capítulo 8, e ele diz que a criação espera ansiosa o dia em que ela estará livre do pecado, o dia em que ela será completamente restaurada. Em terceiro lugar, Jesus derramou o seu sangue ao ser pregado na cruz. Enquanto esteve livre, as mãos de Jesus curaram,
libertaram, tocaram, afagaram, restauraram, ressuscitaram pessoas. As mãos do Mestre têm o poder de transformar vidas, e elas foram pregadas na cruz. Talvez o inimigo estivesse pensando que ali ele estaria derrotando Jesus, com suas mãos presas. Mas, queridos, foram essas mãos, enquanto elas estavam sendo pregadas, e enquanto descia esse sangue, estava começando a se cumprir a palavra que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2. Ele estava riscando a cédula, ele estava começando a cancelar o escrito de dívida que era contra nós, cancelando tudo, colocando um ponto final. Isso significa, queridos, que segurança eterna de salvação é real. Quem prega a perda de salvação nunca entendeu essa via crucis, nunca entendeu todos os pontos do Calvário, não entendeu ainda o projeto de redenção. Você não precisa fazer mais nada, está consumado. Não há nada que o ser humano possa fazer pela sua própria salvação. Quem prega a perda de salvação não entende o porquê das mãos pregadas na cruz. O crente não perde salvação. E interessante que existem pessoas que creem na perda da salvação, mas cantam, né? Jesus riscou a cédula que era contra nós. Só os pentecos que cantam, vocês não sabem não, vocês sabem, cantem aí. Lembra aí quando vocês são um pouquinho penteco. Cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu. Hã? Como é que é? É, tem que ter um aleluia. Se não tiver aleluia, não é penteco. Tem que ter um aleluia. Quarto lugar, querido, Jesus teve seus pés traspassados. Para quê? Para que os salvos tivessem herança na terra, para que os salvos tivessem herança nos céus. Observe o seguinte: quando o pródigo volta, e quando ele diz, pai, dá-me tudo o que é de direito, ele sai da família, ele perde todo o direito de herança. Quando ele volta, o que o pai faz? O pai coloca a sandália nos pés. O que o pai está fazendo? Restituindo o direito de herança. Então, quando os pés de Cristo são cravados, ele nos está dando a autoridade para onde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós recebemos por herança espiritual, ainda que não sejamos desse mundo. Mas que herança espiritual é essa? O poder que Deus nos dá para enfrentar o inimigo. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo dos demônios. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aqui não tem nada a ver com prosperidade material. Algumas pessoas entram para o Evangelho, ou entram, para a Igreja de Cristo, esperando serem abençoados e enriquecidos, e alguns a vida piora. Às vezes tem algumas perdas, o ser humano precisa entender. Mas sabe o que significa isso? Cada vez que a minha fé é provada, alguns desistem quando a fé é provada. Alguns mostram que não têm uma verdadeira fé. Eles têm uma fé que acaba sendo sufocada por espinhos, que não consegue ir muito longe porque a raiz acaba topando na pedra, fica pela beira do caminho. É nesse sentido. Deuteronômio 11:24 diz: onde colocarmos a planta do nosso pé, será nosso por herança. Mas isso não significa prosperidade material, isso significa vitória sobre o inimigo. E por último, Jesus teve o seu lado vazado. Uma lança atravessou a carne entre as costelas, e de lá saiu água e sangue. A interpretação fisiopatológica da morte de Jesus concluiu que Jesus sofreu um derrame pericárdio provocado por asfixia. Para você entender, Jesus foi pendurado na cruz, e os soldados romanos colocaram uma taubinha lá, pregaram os pés dele. Para quê? Para que ele não morresse logo asfixiado, para prolongar o sofrimento. Então, quando o peso do corpo descia, os seus pulmões eram comprimidos. Para Jesus respirar, ele teria que fazer isso. Tem uns aí que não conseguem fazer 3 barras,
Não consegue. Jesus então tinha que ir em cima, respirar, até que ele não suportou mais. Então ele morreu com um derrame pericárdio provocado por asfixia. Como é que se entende isso? A medicina vai nos dizer que quando o soldado feriu Jesus com a lança, saiu o quê? Água e sangue. Água e sangue então são as provas de que Jesus morreu por um derrame pericárdio provocado por asfixia. A maioria não sabe, queridos, mas a crucificação de Jesus é um dos fatos mais certificados da história. Já tentaram falar na teoria do desmaio, já tentaram dizer que os discípulos foram no túmulo errado, já disseram que Jesus conseguiu descer da cruz, fugiu para a Índia, casou, encheu a casa do filho, morreu por lá. Mas, irmãos, a morte de Jesus é um dos fatos do mundo antigo mais certificado. Não tem como. Você precisa pensar o seguinte: se o soldado romano falhasse em açoitar, era ele que ia para o lugar. Se o fugitivo fugisse, era o soldado romano que ia para o lugar. Por isso que eles tiveram que inventar aquela história que o corpo de Jesus foi roubado, porque senão eles teriam morrido. Agora vocês imaginem se isso verdadeiramente fosse verdade, se o corpo de Cristo fosse roubado. Eles teriam que fazer uma espécie de CPI em Roma para saber quem era o responsável, porque Pilatos teria que dar conta do corpo de Jesus para o imperador. Existem detalhes aí que nós nem imaginamos. Mas por que saiu sangue e água? Porque sangue e água testificam e comprovam que Jesus Cristo veio em carne, que ele se humanizou. Agora, o evangelista João, escrevendo a sua primeira epístola, ele vai dizer que sangue, água e espírito testificam que Jesus é Deus e nos garantem a salvação. Então, o pecado que surge no homem, ele foi expiado no mediador humano. A água e o sangue simbolizam a lavagem e a purificação dos nossos pecados e garantem vida eterna. Todo o sangue derramado até a cruz simbolizam a nossa redenção. É apenas um símbolo. Mas o que concretizou a redenção eterna foi o sangue derramado acompanhado de água, causado pela atitude odiosa daquele soldado romano que o feriu quando ele já estava morto. Preste atenção: quando o soldado romano enfiou aquela lança no mestre, ele já estava morto. Então todo o sangue derramado antes era o sangue de um cordeiro vivo. Um cordeiro vivo apenas simbolizava, mas o sangue e a água saíram após o ato do soldado, concretizaram eficazmente a redenção. O cordeiro já estava morto. Sem derramamento de sangue, então, não haveria remissão de pecados, mas de um cordeiro morto, não de um cordeiro vivo. Vamos colocar um acabamento aqui. Vocês lembram de como começamos a reflexão? Começamos com uma pergunta filosófica. Se você entrar na internet, você vai ver Mário Sérgio Cortella, Pondé, você vai ver Leandro Carnal tentando explicar o que o homem deve ter na vida para que a vida tenha sentido e realize o ser. E lá você vai encontrar as mais variadas respostas. Você vai encontrar de dinheiro a ajuda humanitária. Mas, queridos, a Bíblia dá uma lista. Primeiro, não é um bom nome, não significa vir de família nobre, não significa ter posição social, não significa ser religioso, pertencer a uma igreja ou uma instituição social. Você tem que ser de fato cristão, nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo. Não significa fazer boas obras. Para Jesus, a única coisa que o homem precisa ter para que a vida tenha sentido é a salvação, é a libertação da culpa e da penalidade imposta pela queda.
Hoje pela manhã aprendemos o que realmente significou a queda, a perda da posição. O pecado de Adão, imposto a toda a raça humana, causou essa condenação, e a única maneira de se livrar da condenação eterna é crer em Cristo como Messias. Agora, não basta acreditar na figura histórica, o homem precisa crer no sacrifício vicário de Cristo. Se uma pessoa diz que conhece a Deus e não conhece Jesus como Messias, tal afirmação não é verdadeira. A Bíblia diz que só conhece a Deus verdadeiramente aquele que guarda os seus mandamentos. E o mandamento de Deus é crer em Cristo como a concretização viva do sacrifício como Cordeiro Pascal. Crer em Jesus significa confessar publicamente que Ele veio em carne, que viria ao mundo em um corpo humano para esmagar a cabeça da serpente, que Jesus Cristo viria ao mundo para destruir as obras do diabo, que viria da descendência de Abraão e do reino de Davi, que viria ao mundo gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, que habitou nas regiões da Galileia, que foi morto por mãos pecadoras, mas ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, que está sentado à destra de Deus e voltará para nos buscar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Cristo responde à filosofia e afirma: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Que Deus nos abençoe. Preste atenção que tem uma lista, não é só acreditar na sua existência, você tem que saber disso, desde a promessa de geração para uma virgem, até a convicção da ida na cruz para um sacrifício vicário. Que Deus nos leve a um entendimento maior dessa sua palavra a cada dia.